lado. E agora, com todo mundo armado, talvez isso até possivelmente vai melhorar, porque vai estar todo mundo armado ali dentro também. Imagine o inferno que será esta nação, com todos os políticos armados. Imagine a discussão da reforma da Previdência, se por chamar o ministro de tchutchuca terminou daquele jeito. Agora imagine terminando na bala. Deputado, imagine. Para botar no ar agora, a gente precisa do nome e o partido do senhor. Eu sou do Avante. Sou o pastor Sargento Isidoro da Bahia. Nós estamos, no fundo, focados agora na Câmara na análise do decreto presidencial, decreto da questão das armas, né? Nós já encontramos, ainda não terminamos, que ele é grande, algumas inconstitucionalidades, né? Do meu ponto de vista, às vezes excessiva, né? Ampliar ainda mais a violência que existe no Brasil. Então, esse tem sido o foco da... liberar a arma diminui violência. Hoje dá mais, né? Bolsonaro. Então, o direito de andar armado é um grosseiro equívoco se tratando de segurança pública. Segurança pública é tarefa do setor público, é o Estado Nacional que tem que prover a paz pública. Que hoje estão nos governos do Estado, junto justamente à Polícia Federal. A Polícia Federal vai aumentar o seu desempenho no país com um novo contingente. Nós entendemos que é errado a população cuidar da sua própria segurança armada, a população se armando. Nós que como Estado que temos que prover segurança para as pessoas. Quem tem que portar armas é a polícia para te garantir o direito à segurança pública, que é um direito seu. Esse é o papel do Estado. Estar armado contra o crime. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou nesta quarta-feira 7 projetos de decreto legislativos que tornam sem efeito um decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza a posse de armas no Brasil. CCJ são assinados pelos senadores Elisiane Gama, do Cidadania, Fabiano Contarato, Humberto Costa, do PT, Jacques Wagner, do PT, Jean Paul Prats, do PT, Paulo Paim, do PT, Paulo Rocha, do PT, Randolfo Rodrigues, da Rede, Rogério Carvalho, do PT e Zenaide Maia, da PROS. Os senadores que votaram contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro foram Renan Calheiros, do MDB, Espiridião Amin, do PP, Veneziano Vital do Rego, do PSB, Cid Gomes, do PDT, Fabiano Contarato, da Rede, Alessandro Vieira, do Cidadania, Otto Alencar, do PSD, Antônio Anastasia, do PSDB, Eduardo Girão, do Podemos, Rose de Freitas, do Podemos, Rodrigo Cunha, do PSDB, Humberto Costa, do PT, Renilde Bulhões, do PROS, Rogério Carvalho, do PT e Rodrigo Pacheco, do DEM. No Senado. É mais que um liberou geral, é a institucionalização do bang bang no Brasil. Libera o porte, a posse, a comercialização de armas para diferentes categorias profissionais. Violência chama violência. O Estatuto do Desarmamento, que nós temos aí há mais de 10 anos, os dados são claros. Houve uma redução significativa de mortes por arma de fogo. Então, nós estamos falando de crimes, de situações que elas são diárias e que a gente não pode armar o cidadão comum, aquelas pessoas que a gente sabe que não estão preparadas nem emocionalmente, nem tecnicamente. Mas defender porte de arma neste Brasil, acho gravíssimo. Imaginem todo mundo armado na rua. Me lembra Michael Douglas no filme Um Dia de Fúria. Quantas balas perdidas? Senadores, eu queria começar aqui com a frase de um grande pacifista da humanidade, um dos que foram mortos por armas de fogo, chamado Mahatma Gandhi, que ele dizia o seguinte: olho por olho, dente por dente, a humanidade acabará cega e sem dentes. Já que o senhor falou de estupro, Marcos Duval, você pode ter certeza que uma arma, ela não seria suficiente para evitar. O decreto exorbita em tudo, libera geral as armas, até porque,
sendo até um bom tirador, como o Major Olímpio, se ele sacar por último, qualquer garoto de 16, 17 anos, sacando na frente dele, ele vai voltar para a criação mais cedo. O decreto 9785/2019 extrapolou o poder regulamentar. Se alguém fez retórica política, foi o presidente da República, que quis animar sua base social com esse decreto. Do meu ponto de vista, a arma está diretamente ligada à violência e numa cultura violenta de resolução de conflitos que iremos diminuir esses índices. E sim através de uma cultura de paz, de cidadania. Portanto, não se trata disso. Se trata da gente colocar os poderes, ou pelo menos andar nessa direção, cada um no seu quadrado. Nós fizemos uma lei proibindo a venda e comercialização de armas. Se eu fosse profissional de segurança, eu votaria porque a lei tratasse do assunto e não por disseminar armas. Eu diria que armar as pessoas hoje não vai impedir a delinquência, a criminalidade. E eu não quero dar a governo nenhum o direito de se omitir na questão da insegurança pública. Nós precisamos de coragem, sim, para enfrentar esse decreto. É por isso que estou a favor do senador Veneziano. Uma explicação para isso eu não consigo entender. E eu acho muito bom que o Congresso decida suspender esse decreto, porque eu vou concluir, nós vamos estar dando um recado a esse governo que não preza a vida. Quer liberar armas, dá ordens para matar. Senhora presidente, intocáveis são a democracia, a liberdade. Terminamos. Por 47 votos sim, 28 votos não, foi aprovado o nosso projeto de decreto legislativo que revoga o decreto presidencial que instituiria um Bang Bang no Brasil. Vai para a Câmara, vamos acompanhá-la na Câmara. Vamos afirmar o papel do Congresso contra os excessos, contra o autoritarismo e principalmente em defesa da vida. Valeu a todos vocês que torceram e que se solidarizaram. Vamos em frente, a luta continua na Câmara. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Seja para matar, seja para morrer. Uma juventude à deriva, refém de suas próprias escolhas. Nesta reportagem, não é possível dizer o local exato onde as imagens foram gravadas. Foram 2 meses de negociação e muitas regras a seguir. Normas impostas por uma das maiores facções do Rio de Janeiro para dar seu testemunho. O repórter investigativo Daniel Mota teve acesso a um território onde o Estado não consegue entrar. Neste vídeo de celular, um exemplo. Os próprios moradores ajudam uma viatura policial que se perde na entrada de uma das áreas proibidas da comunidade. Tá errado, paizão! Tá errado! Volta, Chico! Volta, pai! Caso os policiais insistissem mesmo em entrar, enfrentariam a resistência dos soldados do tráfico. Estes rapazes se intitulam assim. Formam um grupo de elite na segurança de um dos morros cariocas. Não fomos autorizados a mostrar todos eles. Uma espécie de supervisor escolheu quem conversaria com nosso produtor. Eles são cercados de muito mistério. Não quer caô pro Estado, mas se quiser caô também, o pau vai quebrar, gente. Os soldados do tráfico passam dia e noite armados, sempre à espera de uma guerra. Mas o que os levou a escolher esse tipo de vida? Eu tive uma oportunidade na sociedade, então a única porta que se abriu para mim foi a porta do tráfico. Devido com a situação, com o estudo, aí eu tinha um crime. Do trabalho destes jovens depende a segurança dos chefões. Eles patrulham uma área onde a droga fica armazenada antes da venda.
e onde se faz a contabilidade do dinheiro arrecadado. A primeira coisa é ter responsabilidade. Ser um cara verdadeiro, porque se não for verdadeiro, não vai colar com nós. Eles carregam fuzis que não são encontrados no mercado legal. Normalmente, só forças de segurança estrangeiras usam armas assim. Munição capaz de atravessar paredes e coletes à prova de balas. São armas letais utilizadas em guerras ao redor do mundo. A gente pode citar Vietnã, Guerra do Iraque, do Camboja, enfim, todas as guerras e grandes combates ao redor do mundo. Nessa imagem nós vemos um fuzil 762, quantidade de disparos por minuto aí chega a 600, 700 disparos dependendo do armamento e da munição. Nessa imagem temos diversas armas, temos um fuzil 556, um fuzil que está substituindo o 762 ao redor do mundo, porque ele é um fuzil mais leve. No mercado paralelo, fuzis como estes podem chegar a R$50 mil cada. Mas os soldados do tráfico não quiseram responder como conseguiram o armamento. No caso da pistola 9mm, ela é uma pistola normal, semiautomática, e é colocado um dispositivo que popularmente é conhecido como kit rajada. Nesse dispositivo ele transforma essa arma praticamente numa metralhadora, né? Quantidade de tiros, 20 tiros por segundo, chegando a 1.200 disparos. Logicamente tem que ter um carregador para isso, então, mas é só uma média de 20 disparos por segundo. E a mulher que você está vendo vai vendo essas duas. Sabe como é que elas dizem? Que elas escrevem na internet? Nós somos as bandivas. Bandidas divas. As duas são... Uma é mulher do traficante, a loura aí, essa da que está de primeira aí, é mulher de um traficante, a outra namora um traficante. Se sentem à vontade. Eles não só cometem os crimes, como eles gravam homicídios, execuções e fazem esse tipo de vídeo cada vez mais comum. Isso aí é no Rio de Janeiro, mas eu acho que não é na capital. A Yasmin que vai trazer as informações de onde foi gravado esse vídeo aí e se a polícia já conseguiu localizar esses canalhas aí. Olha lá a festa deles. Já abriu um inquérito. O bagulho tá gostosinho, muita munição. Pode falar, Yasmin. A polícia já... Um alôzão aí, um salve aí pro irmão Rafael aí, lá de Redenção. Agora eu quero ver se você aguenta pressão, pressão. Tá com xerecão no chão. Tá com xerecão no chão. Tá com xerecão no chão. Um salve aí pro irmão Rafael, lá de Redenção. Fica na paz aí, irmão. Pai, bota a cara, fiel. Bota a cara. Ultrassante, clareando o céu todinho. Bala voa firme, seguindo no morro do Dim. Madureira, ultrassante, clareando o céu todinho. Bala voa... Bota pra eles, rapaziada. Dá pra eles botar o bigode aí, pô. Bota o bigode, porra. Bota o bigode, caralho. Dá pra eles, neguinho. Vocês acham? Vai pro grupo. Essa é aniversário do Pedro Bala, porra! Qualquer um pode pegar um fuzil? Não, pô, só depois que passa pela prova de fogo. Qual que é a prova de fogo? Pô, a prova de fogo é de manhã, quando a bala come. Quer dizer, quem sobrevive, O esporte sobrevive, né, mano? Quem tá mais preparado. Geralmente é nos canas, bala nele. Quem são os canas? Os canas, inferno, PM, safado. Que a lei aqui é o bicho, se brotar a bala come.
tráfico de drogas e encontrou jovens prontos para a guerra. Drogas, armas, sem tudo. Na época ele viu o poder dos traficantes. Nós não tá de brincadeira. Não tá de brincadeira, manda ele vir. Se eles tentar acabar, vai comigo. É muito leve isso aqui. Moradores do bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, pedem proteção contra bandidos que aterrorizam cidadãos de bem. Eles ostentam dinheiro, carros e joias, rodam pelas ruas como se fossem donos do pedaço, trocando tiros à luz do dia, em uma guerra pelo controle da região, onde a polícia militar já não inibe o crime. Ostentação, correntes de ouro no pescoço, carros e motos de luxo, incitação à violência. Que os guerreiros tá de pé, nós vai descer trepadão e atacar o Santa Fé. É o menor, terrorista tá quebrado, vai arrebentar a guia desses caras só na bala. As fotos são dos homens que, segundo moradores do bairro Lagoa, estão aterrorizando a região. O rapaz com a corrente de ouro no pescoço é conhecido como Loirinho e temido pela população como chefe da quadrilha. O de camisa preta e branca é Bruninho, apontado como braço direito do traficante. O local onde as fotos foram tiradas é um beco na região das Casinhas do Lagoa. Segundo o morador, é um dos pontos onde eles fazem vigilância. No meio da hostilidade, segundo os moradores, até um guarda municipal e um policial militar que moravam na região tiveram que... Terrorista tá quebrado, vai arrebentar a guia desses caras só na bala. Não tá fácil para a polícia coibir esse tipo de crime. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra integrantes de uma facção criminosa exibindo armas pesadas na periferia de Salvador. O grupo surgiu dentro de um presídio há 1 ano e meio, mas já é considerado um dos mais violentos da Bahia. Ousadia. Não tá ligado não, eles... O bonde do maluco. O bonde do maluco é a maior facção criminosa da Bahia e uma das mais violentas também. O bonde do maluco dentro do corre, tá ligado? As armas, intimidando. O resto dos pivetes ficou na favela. Uma das armas, essa metralhadora 9mm, é de uso exclusivo das Forças Armadas. O homem que fez o vídeo e colocou na internet acabou preso. Os outros já foram identificados, mas estão foragidos. A operação da Polícia Civil desarticulou uma grande facção criminosa que dominava um condomínio no bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre. Traficantes vendiam drogas, promoviam bailes funk, onde a droga era liberada ao consumo, e matavam os rivais. Aí, sem saber o que fazer, os moradores denunciavam, pediam socorro, pois hoje a Polícia Civil foi lá, pé na porta, prendeu 7 e desarticulou esse grupo criminoso. Até quando? A gente não sabe, mas a reportagem está na tela. Roda aí. Dominado por uma facção criminosa e virou ponto de tráfico de drogas. E isso muitas vezes inibe aquele morador de fazer denúncias, né? Com medo de represália. Deixavam os carros lá, o condomínio é gigantesco, é um dos maiores do país. Os carros ficavam lá esfriando até que os bandidos pudessem dar o destino que eles pretendiam. Agora, tráfico de drogas e os moradores reféns, acuados, com medo, né, denunciando a presença desses traficantes. E o destaque é esse: a geografia facilita, né, essa ação criminosa por parte dessas quadrilhas. E foi assinado pelo presidente Bolsonaro o decreto que facilita a posse de armas. É importante ter em mente que esse decreto não vai resolver o problema da violência no Brasil. Agora, o decreto trata de um direito e de uma garantia fundamental, a possibilidade da legítima defesa. A atuação da polícia não é onipresente. Os números de efetivo dos policiais estão longe de ser o ideal. Então, vamos pelo básico. Se o Estado não protege, ele não pode proibir o cidadão de ter a possibilidade de igualdade de força com os criminosos. Outra coisa, a gente exerce a nossa liberdade com responsabilidade. É isso que precisa prevalecer. Eu digo isso para aqueles que alegam que haverá aí uma onda de assassinatos entre vizinhos por conta de motivos banais e tal. Eventuais excessos devem ser punidos, da mesma forma com automóveis, por exemplo. Aquela frase, né? Não são as armas que matam as pessoas, são as pessoas que matam outras pessoas. Armas de fogo não possuem convicções próprias, não lutam por uma causa, não possuem preconceito,
nem buscam por vingança. Armas são ferramentas. A gente tem um grande número de acidentes de automóveis causados por embriaguez ao volante. E nem por isso se proibiu a venda de bebida alcoólica para toda a população. Você criou mecanismos de restrição. O que falha ainda, mas se tem apurado cada vez mais, é a questão da punição a quem causa um acidente estando embriagado. É o que a gente chama de responsabilidade. A gente tem que começar a pensar as leis do ponto de vista moral. As imagens são fortes e mostram a ação de um dos suspeitos. Note que o homem de mochila está agitado. O bandido pega a renda do dia e, de repente, atira na nuca da vítima, que não esboçou nenhuma reação. A audácia é tanta que ele continua agindo como se nada tivesse ocorrido. O crime aconteceu no início da noite de ontem a um mercadinho no bairro do Tenoné. O dono do estabelecimento, Antônio Torres Pinho, de 37 anos, não resistiu ao ferimento. 2 horas depois, Emerson Eymar de Souza e Heraldo Lima Mourão foram presos. De Manaus. De acordo com a polícia, a vítima, Vanderlan de Melo Lima, de 22 anos, e a mulher foram abordados por 2 assaltantes ainda não identificados que pediram o celular e R$4 mil do casal. Ao afirmar que não teria a quantia exigida pelos bandidos, o proprietário do estabelecimento foi baleado e os suspeitos fugiram em uma moto. Foi sob o sol forte que o corpo de Ramon Ranulfo Jaime, de 32 anos, ficou caído nessa calçada no setor Solar Bougainville, em Goiânia. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aconteceu por volta de meio-dia. Segundo informações da família da vítima, Ramon estava trabalhando no depósito quando 2 homens armados chegaram e levaram uma quantia não divulgada de dinheiro. Agora que ele vai tirar, não tinha tirado não. Não tinha tirado não. Aí, ó. Aí que ele atira. Aí o Ricardo segurou ele. Primeiro ele bate só com a arma. Você ficava muito fofoqueiro na rua aqui. Não tinha ninguém. Quase ele ganhou dos 2, hein? Quase. Por um pouco, acho que é 2. Olha, ó, isso aí que foi a foda, ó. Ele ficou Tem pego de volta. A Polícia Civil ainda procura pelo adolescente que participou de um assalto ontem a uma joalheria em Itajubá. Ao reagir, um comerciante que estava dentro da loja levou um tiro e morreu na hora. Veja agora as imagens do circuito interno que mostram o momento do assalto. Rogério Goulart segura o menor, tenta impedir a fuga. O comparsa, que já tinha saído, volta e reage com um tiro na cabeça de Rogério, que morre na hora. Em Juiz de Fora, o dono de uma padaria foi baleado durante um assalto hoje de manhã no bairro Araújo. Atenção, hein? Hoje de manhã em Juiz de Fora, no bairro Araújo. A vítima foi atingida no pescoço e levada para a UPA, na zona norte da cidade. O estado de saúde dele é grave. A repórter Michele...
7h12. Imagens exclusivas mostram um comerciante reagindo a um assalto em Anápolis. Ele acabou assassinado pelos bandidos, viu, Sueli? O crime foi na semana passada e os criminosos ainda não foram presos. A imagem mostra a luta corporal entre o comerciante de camiseta listrada e o ladrão, que está de azul. O dono do supermercado segura uma faca. Enquanto os dois lutam, o outro assaltante se aproxima por trás e atira na cabeça do comerciante. Vai deixa eu colocar esse chapéu, hoje a fatura já recolheu, tá levando isso pra lá. Pode tirar celular, já